Shalom, graça e paz, muito bom dia. Hoje é sábado, tempo de descanso, segundo a palavra. Nós estamos aí num tempo em que nós estamos buscando muito em Deus. E eu não sei se isso está acontecendo na sua casa, se está acontecendo com a sua família, mas eu disse que a primeira coisa que eu gostaria de falar na live, antes mesmo de me apresentar, é que eu sou muito grata ao Senhor, porque quem tem acompanhado as nossas publicações, eu tenho o prazer de dizer que na quinta vocês tiveram a oportunidade de ver a minha filha ministrando a palavra e dividindo com vocês. Sexta, meu marido, e hoje sou eu. Então eu tenho a graça de poder dizer para você que está aí do outro lado e que vai assistir essa live, que confie, porque eu e minha casa servimos ao Senhor. E isso pode acontecer na tua casa. Independente do que você vem vivendo, independente de qualquer situação que a sua casa possa estar passando, tenha certeza que você pode, porque a minha casa um dia foi alvejada pelo inimigo, foi tentado de todas as formas destruí-la, e Deus resgatou cada um de nós. Então acredite. Então novamente, shalom, graça e paz. Eu sou a pastora Priscila. Sou muito grata a Deus por esse ministério online que está se levantando, esse ministério que tem aberto a oportunidade aí para muitos conhecerem, discutirem e viverem os princípios da palavra e aprenderem sobre os princípios da palavra. Hoje nós seguimos o devocional. Eu vou ler para vocês João 6. O livro de João é apaixonante, porque ele envolve a gente de uma forma muito precisa, porque ele nos coloca na brecha. Ele é amável, ele é cheio de pormenores, mas João nos chama sempre a viver o verdadeiro evangelho, a viver aquilo que Jesus vivia na terra. Então vamos lá, porque hoje nós temos 70 versículos. Eu vou ir pertinho, tá? Eu brinquei ali no espelho hoje de manhã e disse, olha só, até isso Deus fez, ó. Fez uma escova no meu cabelo. Gente, eu não fiz nada no meu cabelo. Naturalmente ele acordou assim. Então vamos lá. João capítulo 6. Nós temos 4 momentos muito importantes. A primeira, multiplicação de pães. Jesus anda sobre as águas. Jesus, o pão da vida. E muitos discípulos abandonam Jesus. São 4 subtítulos dentro dessa passagem. E eu vou ler, eu sei que ele é compridinho, vou ler rapidinho, mas ao final vou dizer para vocês assim, exatamente o que Deus ministrou meu coração e ministra meu coração ao longo desses anos com relação a esse versículo. Vamos lá. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E a grande multidão continuava a segui-lo, porque viu os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse: Felipe, onde compraremos pão para esse povo? Ele fez essa pergunta para prová-lo, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas é isso o que a gente tem para tanta gente. Disse Jesus:
mandem o povo assentar-se. Havia uma grama naquele lugar, muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães e deu graças e partiu entre os que estavam assentados, tanto enquanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido para até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: eu sou, não tenha medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco esteve ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus e nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então perguntou-lhes: que sinal milagroso mostrará para que vejamos e creiamos que em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, que lhes deu a comer o pão do céu. Declarou-lhes Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu disse a vocês, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai der virá a mim. A quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José?
Não conhecemos seu pai, sua mãe, como que ele quer dizer desci do céu? Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito dos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, e eu darei minha vida pelo mundo. Então, os judeus começaram a discutir exatamente entre si, exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer sua carne para que comamos? Jesus lhes disse: eu digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão em si mesmos vida. Todo aquele que come da minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esse é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Disse ele isso enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo de que seus discípulos estavam se queixando, que ouviram Jesus se queixando o que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne, não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito de vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria trair, e prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isto seja dado ao Pai, pelo Pai. Naquela hora em diante, muitos dos discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para onde iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que escolhi os 12. Não fui eu que escolhi os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. E ele se referia a Judas, o filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Ai, ai. É uma passagem com muitas informações importantes, com muitos fatos importantes. E eu digo para vocês que eu vou me ater a algumas situações desse versículo que eu acho que é importante a gente conversar um pouquinho sobre a nossa conduta, né? Logo no início do capítulo, do capítulo 6, nós temos o versículo 6 que diz: ele fez essa pergunta apenas para prová-lo, ou para pô-lo à prova. Eu vou fazer uma pergunta para você em casa, que está assistindo, você que está aí, enfim, no seu trabalho, independente de onde você estiver.
Muitas vezes a gente questiona Deus. Ai, Deus, por que eu tô passando por isso? Por que isso está acontecendo na minha vida? E a gente questiona muito a Deus em muitas situações. E eu falo isso porque eu já fiz. Mas a gente se pergunta por que a gente não quer ser provado. Eu faço essa pergunta para vocês. Por que você não quer ser provado se Jesus foi provado? Ele colocou à prova o próprio Felipe fazendo essa pergunta, porque ele sabia o que ia acontecer naquele momento. Então, se permita ser provado por Deus. Se permita ser questionado, se permita ser transformado, se permita. Porque quando a gente... você vê que Jesus não repreende André, não repreende Felipe. André se envolve na conversa, né? Mas ele não repreende. Ele apenas faz essa pergunta para fazer com que dali a pouquinho, quando ele faz a multiplicação dos pães, Felipe pense com ele mesmo. E eu tenho certeza que isso aconteceu, porque isso aconteceu comigo em situações. Poxa, ele me perguntou esperando que eu desse uma resposta para ele de fé, confiando de que Deus, né, que ele mesmo iria prover, que Jesus estava ali para fazer algo para aquele povo, confiando na palavra. E Felipe duvidou. E aí, quando André traz o menino, era um menino que tinha os 5 pães e os 2 peixes, algo tão sobrenatural aconteceu naquele lugar que tem uma palavra nesse versículo na sequência que me faz sempre pensar de como a gente tem conduzido a nossa vida. A palavra diz que Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes e deu graças. Pense na situação que eles estavam. Eles estavam ali com 5.000 homens sentados no gramado. Isso, segundo alguns historiadores, a contagem era feita somente por homens, fora as mulheres e crianças. Então, sei lá, passava de 10.000 pessoas. O Senhor pega aqueles pães e aquele peixe, olha para o céu e dá graças ao Senhor. Do pouco, a palavra diz, do pouco eu farei muito. Eles alimentaram todas aquelas pessoas que seguiam Jesus para ver os milagres, para viver os milagres. Alimentaram todos e ainda sobrou. E Jesus ainda diz, recolham porque não pode haver desperdício. Porque todo alimento que é dado por Deus, ele é importante na nossa vida. Então não desperdice. Não desperdice nenhuma migalha do que Deus derrama sobre a tua vida. Porque tudo é importante. A dificuldade, a dor, a alegria, o medo, tudo isso é importante para que você seja moldado e transformado pelo Senhor. Tudo isso é importante porque quando você é posto à prova, você vence. É isso que a palavra diz. Que você vai ser provado, mas que no fim das contas, você perseverando, você vencerá. Dando sequência. Quando Jesus está no barco, ele pede para que, enquanto os discípulos estão no mar, né, que realmente Jesus deixou com que eles fossem, ele ficou sozinho um tempo, e ele vai ao encontro dos discípulos que não entendem muito o que está acontecendo, mas ele disse, sou eu. Ele entrou no barco e esteve com eles ali. Deixe Jesus entrar no barco, independente do tamanho da tribulação que você está vivendo. Deixe Jesus entrar. Deixe Jesus entrar no barco, porque ele não vai deixar com que nada de mal aconteça contigo a partir do momento que você deixa ele tomar a direção da tua vida. E eu quero encerrar esse tempo de palavra
com essa parte específica em que Jesus está. O povo veio atrás de Jesus, a multidão veio atrás de Jesus e disse: nos mostre que você é o Filho de Deus, faça pra gente algo, nos dê pão para comer. E Jesus diz que quem comer da sua carne e quem beber do seu sangue nunca mais terá fome. O que ele quer dizer com isso, e eu digo para vocês sempre que isso é muito meu, é que se você não tiver parte com ele realmente, você nunca poderá viver experiências profundas. A salvação independe disso, mas experiências profundas com ele. Porque para pessoas que não têm grande intimidade e que vão à igreja, que leem de vez em quando, essas pessoas têm leite, que é o que a palavra nos diz, recebe leite. Mas aqui Jesus chama a multidão que viu ele curar, que viu ele transformar e viu ele alimentar, 10.000 pessoas tendo tão pouco, querendo mais do milagre. Não busque em Jesus somente o teu milagre. Busque em Jesus ter parte com ele. Busque em Jesus ter parte com ele, que é comer o pão e comer parte dele e beber parte dele. Tenha verdadeiramente parte com Deus, porque você vai ver que a partir desse momento a tua vida será alcançada, transformada, a tua família será alcançada, transformada, e você verá o sobrenatural de Deus e os milagres de Deus sem vir até você. Mas cuidado com o porquê você busca Deus, porque se você busca Deus apenas para comer, se você busca Deus apenas para receber algo, você vai deixar de viver aquilo de melhor que Ele tem para ti. É uma palavra muito dura, como a própria Bíblia nos diz, que os discípulos olham para Jesus e falam, teria muito mais para compartilhar, mas eu quero que vocês meditem nessa palavra hoje e se perguntem, o que você tem buscado em Deus? O que você tem buscado em Jesus? Porque se você tem buscado apenas não ter fome e sede, Jesus tem muito mais para você. Jesus tem algo extraordinário para revelar ao teu coração. Então busque nele. Mergulhe na presença de Deus e você verá o extraordinário e aquilo que você nem imagina Ele entregar em suas mãos. Vamos orar? Pai querido, graças eu te dou pela tua palavra, graças eu te dou pelo alimento, graças eu te dou, Senhor amado, pelo que o Senhor tem transformado a minha vida. Eu peço, papai, que neste momento o Senhor possa alcançar a vida de cada pessoa que está assistindo essa live, que o Senhor possa levá-los, Senhor amado, a um arrependimento verdadeiro, genuíno e a buscar no Senhor algo mais. Sim, Senhor amado, nós sabemos que o Senhor desceu do céu, que o Senhor é o pão da vida e que o Senhor sim quer ter parte conosco. Em nome de Jesus, que o Senhor possa se revelar de uma forma nova a essas pessoas, que o Senhor possa se revelar no íntimo dessas pessoas, porque eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor tem muito mais a entregar, porque assim como a tua palavra nos diz, tudo é em justa medida. Então que nós possamos nos entregar mais ao Senhor e que possamos entender o que realmente o Senhor tem como propósito sobre a vida de cada um. No nome de Jesus é o que eu lhe peço e eu entrego, Senhor amado, esse sábado especial, esse dia sabático de descanso ao Senhor, que nós possamos descansar no Senhor e que se existe, Senhor amado, pessoas com seu coração aflito, Pai, em nome de Jesus eu peço que o Senhor leve refrigério, que o Senhor possa entregar, Senhor amado, aquilo que os seus filhos vêm orando e buscando, porque eu creio que o Senhor é um Deus que revela, o Senhor é um Deus que transforma, o Senhor é um Deus que liberta, o Senhor é um Deus que sim nos entrega, Pai.
Ah, papai, que o Senhor possa permitir que a vida, Senhor amado, desta pessoa que hoje está, Senhor amado, com realmente, Pai amado, com tanto medo, que o Senhor possa arrancar o medo, Pai, e que possa levar, sim, Senhor amado, a resposta a essa pessoa. Saiba, filho, que você é importante. Saiba, filho, que você é importante para o papai. Por isso que ele te chamou. Você foi chamado para fazer a diferença, então não tenha medo, seja ousado, corajoso, assim como Josué foi. Seja reflexo daquilo que Jesus quer que você seja, não tenha medo. Em nome de Jesus é o que eu lhe peço. E que realmente, Senhor Jesus amado, nós possamos entender que o Senhor é único, que o Senhor é perfeito e que a tua vontade é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. No nome de Jesus, louvado seja. Um beijo no coração de vocês e venham viver o extraordinário de Deus. Mergulha nele, porque é isso que Ele quer. Amo vocês. A live não quer encerrar, gente. Que lindo. Ai, vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui conversando com vocês. Deus seja louvado. Vamos tentar tirar daqui para ver se eu resolvo. Não sei. Então eu vou tentar sair de outro jeito. Beijo. Não quer. Eu não sei. Ah, agora foi.